Alô, novamente, colegas da plataforma Otology University. Hoje nós estamos aqui para discutir alguns aspectos relacionados à cirurgia do colesteatoma. Dificilmente eu começo um assunto indo direto ao ponto desse problema. Eu gosto de exercer os fundamentos, e a gente vai exercer um pouquinho os fundamentos e depois, obviamente, vamos chegar ao ponto que nós queremos. Todo o material que nós estamos aqui demonstrando, ele é reunido a partir do nosso Centro de Otite Média Crônica do Brasil, que se situa no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu nunca canso de referenciar as pessoas que trabalham comigo, meus associados, meus fellows, meus residentes, estudantes de medicina, biólogos, pessoal administrativo, que compõe um grupo excepcional. Desde 2002 nós criamos este ambulatório e hoje talvez nos estudos clínicos das orelhas, dos processos inflamatórios da orelha média, ele seja um dos maiores grupos do mundo. Bom, mas o nosso assunto aqui são os colesteatomas da orelha média. E essa é, dentro da patologia otorrinolaringológica, uma das instituições otológicas mais intrigantes e mais multifacetadas. E o tratamento do colesteatoma ele vai exigir uma análise minuciosa de uma série de questões que muitas vezes são resumidos à técnica operatória. Isso é errado. Nós temos uma série de outros quesitos, facetas, detalhes que devem ser rigorosamente analisados na história desse paciente, no exame físico, para que se defina posteriormente a cirurgia em si e a técnica que nós vamos empregar. Mas isso, então, às vezes é uma abordagem que não tem que ser realizada dessa forma. Na verdade, a maioria das vezes nós vamos aos eventos e o pessoal quer saber qual é a técnica cirúrgica, como é que nós fazemos isso. Isso é como a ponta de um iceberg. Logo abaixo, mas não menos importante, que dá sustentação a esse iceberg, nós temos que saber o momento de intervir. Quando nós fazemos. Mais abaixo ainda, as razões para intervir. Por que fazemos? E lá na base do iceberg, o que orienta as nossas decisões? A base teórica. Isso é absolutamente fundamental. Então, a nossa abordagem no tratamento cirúrgico dos colesteatomas é pegar esse iceberg e fazer a inversão dele. E estudar inicialmente o que orienta a nossa decisão, a base teórica, as razões que nós temos para intervir, por que fazemos, o momento da intervenção e aí sim como os fazemos. E também é claro que existem diferenças da realização de procedimentos, não só do colesteatoma, mas de todas as cirurgias, de onde você está inserido no mundo. E algumas das técnicas propagadas no primeiro mundo não são factíveis na nossa realidade. Às vezes por falta de tecnologia, muito raramente, mas muitas vezes por excesso de trabalho e também por um diferente perfil dos pacientes. Então, para ganhar a guerra contra o colesteatoma, contra a otite média crônica colesteatomatosa, nós temos que usar diferentes estratégias e adaptar o nosso próprio e modesto arsenal. Quais são os nossos inimigos? Quem é o vilão dessa história? Obviamente é o colesteatoma. E qual é a definição de colesteatoma? A definição mais aceita de colesteatoma é de 1974, de Schucknecht, que diz que colesteatoma é a presença de queratina esfoliada dentro de qualquer área pneumatizada do osso temporal, nascendo a partir de epitélio escamoso queratinizado. Mais simplesmente, o nosso amigo Humberto Guimarães, de Belo Horizonte, fala que colesteatoma é pele em lugar errado. Com sotaque mineiro ainda acrescenta uai. E é exatamente isso que é, ou seja, pele localizada no lugar que não deveria estar. Isso pode ser na orelha média, pode ser no forame jugular, pode ser no ângulo ponto cerebelar, pode ser no canal espinhal, pode ser numa articulação. Pele em lugar errado. Epitélio escamoso estratificado, queratinizado, tem um comportamento biológico padrão. Quando ele está localizado em uma região em que ele não deveria, ele se insiste e começa a produzir queratina. No caso, colesteatoma. Quais são as partes do colesteatoma? Como é que o colesteatoma é constituído? São três partes principais. O conteúdo cístico, composto de queratina e restos epiteliais, a matriz, que é pele como qualquer área do corpo humano, e a perimatriz, que na minha opinião é o componente mais instigante, mais desafiador do colesteatoma, que é a interface entre o colesteatoma que avança e a mucosa que se defende, e que é constituído de tecido conjuntivo, fibras colágenas e um infiltrado inflamatório que vai ser mais ou menos agudo, dependendo do grau de instabilidade de infecção daquele colesteatoma.
Em relação ao perfil cirúrgico dos colesteatomas, eles são normalmente descritos sob o ponto de vista de um colesteatoma cístico, mais raro, e o colesteatoma aberto. Tudo é colesteatoma, tudo é pele no lugar errado. Em relação à perspectiva clínica, se nós formos olhar os livros internacionais, os livros americanos principalmente, todo mundo fala no colesteatoma de pars flácida, epitimpânico. Aí há uma relação também ao colesteatoma de pars tensa, que nós chamamos de mesotimpânico posterior, mas parece que são só os únicos dois colesteatomas que existem na natureza. O colesteatoma de pars flácida, que para os americanos é muito mais comum, e o colesteatoma de pars tensa, do quadrante póstero superior. Nós não vamos ter muito tempo para discorrer sobre isso, mas analisando a nossa casuística, nós chegamos à conclusão em torno de, quando fizemos essa análise, analisamos em torno de, sei lá, 500, 700 colesteatomas, e vimos que colesteatomas de pars flácida, ou seja, os chamados epitimpânicos posteriores, perfaziam 34,3% dos nossos colesteatomas. Os de pars tensa eram 33,6%. Mas espera aí, 34 mais 33 dá 67. Para 100, estão faltando 32% dos colesteatomas aí. Fomos reanalisar nossa casuística e hoje nós reclassificamos os colesteatomas como de pars tensa, é o nosso colesteatoma na nossa série mais prevalente, 36,2%, pars flácida, mas também colesteatomas de duas vias em 15% dos casos, colesteatomas indeterminados, que nós não sabemos de onde vem, provavelmente advém de atelectasia, otite adesiva, a atelectasia difusa da membrana timpânica, e os raríssimos colesteatomas epitimpânicos anteriores, que nós discutimos, inclusive, não sabemos se eles não são, na verdade, colesteatomas congênitos. Isso então nos leva à nossa classificação atual, que define colesteatoma epitimpânico posterior, colesteatoma mesotimpânico posterior ou de pars tensa, colesteatoma epitimpânico anterior, raríssimo, colesteatoma de duas vias e colesteatomas não determinados. Ah, mas isso é importante, sim, é absolutamente importante e tem implicações profundas que nós não vamos ter tempo de discutir agora, mas não só no planejamento cirúrgico e na técnica abordada em cada um deles, mas também no entendimento da patofisiologia no desenvolvimento de cada uma dessas doenças. Patogênese. Como se formam os colesteatomas? Bom, existe uma série de teorias, né, que nós não vamos discorrer. Nós temos as teorias mais tradicionais, mais aceitas, uma a básica da migração epitelial e também da invaginação epitelial. Um modelo expresso, vou falar para vocês rapidamente, só para ter uma base teórica. O modelo de migração epitelial. Se nós temos uma perfuração dita marginal, não uma perfuração central, uma perfuração marginal sem bordo num determinado segmento dessa perfuração, há a possibilidade do epitélio escamoso estratificado do conduto auditivo externo, cumprindo o seu plano de renovação natural, penetrar através dessa perfuração para dentro da orelha média. Ali se insista e começa a produzir colesteatoma, ou queratina. E isso é a definição de colesteatoma. Queratina esfoliada dentro de qualquer área pneumatizada do osso temporal. Esse colesteatoma nós tradicionalmente chamávamos colesteatoma primário. Primário é o quê? É uma otite média crônica não colesteatomatosa com uma perfuração marginal e migração epitelial subsequente. Ou seja, fechamos questão em relação à patogênese. Coisa muito discutível. Então, as perfurações timpânicas elas podem ser de duas ordens, as perfurações centrais e as perfurações marginais. E a marginal, então, pela ausência do bordo, do ânulus fibroso, levando a possibilidade da penetração de epitélio escamoso para dentro da orelha média, então ela seria uma perfuração mais colesteatomizável. De novo, nós chamamos de colesteatoma secundário, uma otite média crônica não colesteatomatosa com uma perfuração marginal. Aqui no osso temporal, mostrando então o padrão de migração epitelial para dentro da orelha média, o encistamento e a produção de queratina, ou seja, um colesteatoma secundário. De novo, resumindo, perda do escudo protetivo da membrana timpânica, migração epitelial, encistamento e formação do colesteatoma. Uma segunda teoria bastante aceita é que a origem dos colesteatomas não seria por migração, e sim por invaginação epitelial. Então nós chamamos essa teoria a teoria de Bessel, de 1800 e pouco, que fala então na retração progressiva da membrana timpânica, passando por alguns caminhos e algumas estações
bem determinadas. Uma retração inicialmente simples, nós vamos ver a seguir qual é a diferença dela para uma retração que nós chamamos de bolsa de retração, perda de propriedades de autolimpeza e colesteatomização. Então, o mecanismo de patogênese não é por migração, mas sim retração epitelial. Inicialmente uma retração simples, onde essa base dessa retração é menor do que a boca da retração, ou seja, a membrana timpânica mantém as suas características de autolimpeza. Isso pode progredir a uma bolsa de retração, que a boca é menor do que a base, isso é o efeito de gargalo de garrafa, por dizer assim. E isso, então, com a infecção associada, seja ela da orelha média ou da orelha externa, há a possibilidade de hiperproliferação, acúmulo epitelial e colesteatomização. De novo, retração simples, bolsa de retração, colesteatoma. A gente vê que as coisas não são tão simples assim. Nós, de novo, não vamos ter tempo para discutir sobre isso, mas me parece muito claro que o colesteatoma passa por algumas fases muito bem determinadas e que se a gente seguir os nossos pacientes atentamente, gravando os pacientes, como a gente costuma fazer, vocês vão notar. Então essa é uma paciente que se chama, vou suprimir o nome dela aqui, uma amiga minha, mas de qualquer maneira, ela tinha um ouvido com uma telectasia grande, uma otite adesiva, na verdade, que ela mexia muito pouco, mas era estável. Essa paciente fez uma otite média aguda numa retração como essa, uma coisa bastante atípica. Eu atendi na otite média aguda, isso desestabilizou aquela retração, ou seja, se transformou uma retração estável numa instável e colesteatomizou logo a seguir. Então, é notório que a retração em si, só ela não gera o colesteatoma, mas ela necessita associadamente um gatilho inflamatório. Então, essas retrações, elas podem ser de duas ordens, o que eu chamo de retração tradicional de livro, que nós teremos uma bolsa de retração bem determinada, com um gargalo pequeno e acúmulo epitelial, o que, na minha opinião, é raro. Então, o modelo teórico da retração, bolsa de retração e colesteatomização não me parece também muito operacional. Então aqui, no primeiro esquema, nós temos uma bolsa de retração clássica, né, em forma de gargalo, com a base bem maior do que a boca. E aí há a possibilidade de acúmulo epitelial simplesmente porque a produção ultrapassa a capacidade de limpeza ou de autolimpeza, e acúmulo epitelial. O que me parece mais operacional, principalmente naquelas bolsas retromaleolares, as de quadrante póstero superior, é que existe a retração, ela não tem aquele formato de bolsa de retração, mas o processo inflamatório, ele leva à ativação epitelial, hiperproliferação, e aí nós temos o que eu chamo de hiperprodução induzida. Ela não é espontânea, ela é induzida. Mas, na verdade, quem dá bola para isso? Não é tão importante. Ou seja, se nós temos um ouvido instável com perda auditiva, a cirurgia é indicada. Se nós temos um ouvido estável com perda auditiva, muito possivelmente nós vamos indicar cirurgia também nesses pacientes. Se nós temos pacientes com ouvido instável e boa audição, muito possivelmente nós vamos também indicar a cirurgia, apesar da audição, com todos os riscos que a cirurgia pode levar à audição. E é um ouvido estável com uma boa audição, né, simplesmente a retração, eu acho que o follow-up é a melhor possibilidade. Bom, nós somos bastante meticulosos na nossa avaliação pré-operatória, gostamos de invadir a orelha do paciente e aí entender exatamente o que se passa. E de todos os milhares de slides que eu já fiz na minha vida, eu acho que esse é o mais importante de todos e gostaria que vocês prestassem atenção. E que diz que um bom enfoque pré-operatório, ele vai me guiar para 3 momentos temporais muito importantes, absolutamente fundamentais, que é, hoje, o diagnóstico. Esse paciente tem colesteatoma, mas ele tem que nos levar para trás também, nos retroagir algum tempo no tempo, algum período no tempo, para me mostrar ontem qual a etiologia desse colesteatoma, quais foram as condições intrínsecas a esse paciente que propiciaram o desenvolvimento de um colesteatoma. Isso me projeta o futuro, amanhã, que é o prognóstico. Se eu não fizer nada, o que vai acontecer? E essa abordagem, ela vai nos possibilitar estabelecer ou traçar uma estratégia terapêutica que hoje vai tratar a doença estabelecida e vai procurar manejar fatores predisponentes para evitar as recorrências do passado, obviamente abortando as complicações do futuro. Então essa é a maneira mais sensata e inteligente que eu acho que a gente pode exercer medicina. No colesteatoma, mas para qualquer outro tipo de patologia.
Na definição da técnica cirúrgica, nós temos que levar em consideração o estágio da doença, os fatores de risco para a recorrência e também o estilo de vida do paciente e a logística que nós temos, e tentar combinar isso para a melhor decisão possível. Muitas vezes isso é complicado de ser realizado, mas deve ser tentado ao máximo. A análise da orelha contralateral, neste aspecto, para mim, é absolutamente fundamental. E eu muitas vezes me guio minhas decisões pelo estágio da orelha contralateral. Nós não vamos ter tempo de discutir sobre isso, mas eu recomendo que vocês procurem nossos trabalhos de Contralateral Ear in Chronic Otitis Media, tem vários, e que mostram então como essa abordagem nos facilita as decisões. A perda auditiva normalmente ela é condutiva, no coleciatoma muitas vezes mista, né? E nós temos que ver e examinar com muita propriedade essas situações, porque não raramente, não é tão frequente assim, mas esses pacientes com coleciatoma volumosos têm perdas condutivas pequenas. Por quê? Aqui está demonstrado muitas vezes o próprio coleciatoma, a matriz, o bojo do coleciatoma, ele se encarrega de carregar a informação sonora, né, a onda sonora, desde a superfície até a platina do estribo. Uma vez removido esse coleciatoma completamente, o cirurgião vai ficar extremamente contente, mas o paciente é desgostoso porque a sua audição pode cair 25, 30 decibéis. Isso se chama efeito columelar do coleciatoma e tem que ser sempre antecipado. A avaliação por imagem mandatória no coleciatoma, sempre, sempre. Não adianta pedir a tomografia, é o nosso exame de preferência, a menos que haja alguma complicação intracraniana, se não soubermos o que analisar. E aí temos o nosso checklist, que é a pneumatização, o curso do nervo facial, o tegmen timpani dehiscências, para ver se não tem uma meningocele no teto da orelha média, variações anatômicas congênitas, as relações com os grandes vasos, a artéria carótida, o golfo da jugular, a aeração do protímpano, a topografia do seio lateral, a parede lateral do ático e, obviamente, a integridade da cápsula ótica. Aqui um caso só para exemplificar a importância, às vezes, do exame de imagem. É um paciente que veio encaminhado do Mato Grosso com uma suspeita de um coleciatoma congênito. A aparência é de coleciatoma congênito com uma questão diferente. O paciente já de 32 anos e a massa se localizava principalmente nos quadrantes posteriores. A gente sabe que os coleciatomas congênitos normalmente eles se originam dos quadrantes anteriores, principalmente antero-superior. Então, um caso um pouco diferente. O exame de imagem depois foi nos mostrar que esse coleciatoma, na verdade, não era um coleciatoma. Aqui vocês veem um alargamento grande do canal de Falópio, do segmento vertical do nervo facial, era um schwannoma do nervo facial com função facial absolutamente normal. Esse paciente foi seguido 13 anos sem nenhuma alteração da função facial e posteriormente, então, quando ela desenvolveu paralisia, ela foi realizada a cirurgia. Mas se eu tivesse realizado isso num primeiro momento, 13 anos atrás, nós teríamos feito um erro grosseiro com uma paralisia facial desnecessária numa paciente jovem de 32 anos. Esse é um outro caso extremamente interessante, a dona Eroni, e que tinha um coleciatoma nítido póstero superior e um granuloma de colesterol adiante no mesotímpano anterior. Então vocês veem bem aqui, a imagem mostra o acúmulo epitelial no quadrante póstero superior e aquela coloração azulada, amarronzada do granuloma de colesterol no mesotímpano anterior, na região do protímpano. Só que o exame radiológico nos mostrou que aquele granuloma de colesterol do protímpano, na verdade, representava um deslocamento posterior e lateral da artéria carótida interna. Então, a carótida interna ocupava o mesotímpano anterior e, obviamente, por conta disso, provavelmente se desenvolveu o coleciatoma nos quadrantes posteriores. Nós publicamos esse caso com o seguinte título, artéria carótida ectópica e coleciatoma. Um caso, duas lições. Quais são as lições aqui? Primeiro, patogênese. Eu bloqueei o protímpano, desenvolvi patologia ajusante no mesotímpano posterior, ou seja, o gatilho para a retração timpânica foi a posição anômala da carótida. E segundo, planejamento cirúrgico. A tomografia me salvou, porque se eu inadvertidamente uso a minha cureta para limpar aquele granuloma de colesterol, provavelmente eu vou ter uma complicação catastrófica por ruptura da artéria carótida interna. Então, no coleciatoma, eu sempre peço tomografia computadorizada.